A casa na curva perigosa. No verão de 1994, o meu marido, nosso filho de 5 meses e eu, nos mudamos para uma velha casa, em uma cidadezinha não muito longe de São Paulo, um pouco mais de 1 hora de viagem da capital paulista. A nossa casa ficava do lado de uma curva muito perigosa de uma estrada local. A única coisa que me deixava inquieta é que a parte do quintal da casa não ficava a mais de 1 metro da estrada, onde os carros passavam a uma velocidade alta demais para a curva. Mas mesmo isso não nos desanimou. Nós estávamos super felizes com a casa, já que era a nossa primeira casa. Tudo ocorreu sem problemas, até que nos acomodamos nela. Instintivamente eu sabia desde o começo que tinha algo de estranho com a casa. Eu já tive essa impressão antes, em outras ocasiões, outros lugares, e elas nunca estiveram erradas. Pouco tempo depois que nos mudamos começamos a ter problemas com o nosso filho, ele simplesmente não ficava sozinho no quarto dele. Nós nunca tivemos esse problema antes. Sempre que eu colocava ele no berço dele, ele chorava e só parava quando nós pegávamos ele. Em qualquer outro canto da casa ele ficava sozinho sem nenhum problema, menos no quarto dele. Ele berrava tanto que parecia que ia explodir. Eu também tinha meus problemas com alguns cômodos. Eu nunca entrava na garagem ou no quarto de empregada. Eu não tenho uma explicação para isso, mas só de passar na frente do quarto de empregada ou da garagem, os pelos da minha nuca arrepiavam todos, e um frio subia a minha espinha. Um tempo depois do nosso casamento, que tinha sido em julho, eu estava na sala, com o meu filho e a minha cunhada. Era dia ainda, e estava muito claro, mas nós vimos algumas sombras, se movendo na parede da sala. Na hora eu liguei para uma amiga minha, para ela ver o que estava acontecendo, e assim que ela entrou em casa ela sentiu alguma coisa estranha. Ela também chegou a ver algumas coisas estranhas. Sombras pela sala, a sensação de estar sendo observada, barulhos no andar de cima da casa, quando não tinha ninguém lá em cima, e portas se fechando sozinhas. Nós contamos essas coisas para o meu marido, e ele apenas falou que nós estávamos imaginando tudo isso. Lá pelo Natal, ele mudou de ideia. Nós colocamos uma dessas luzinhas musicais na árvore de Natal, e toda noite eu tirava elas da tomada antes de ir dormir. Numa noite ele acordou com a musiquinha tocando, e as luzinhas piscando, iluminando de leve o corredor, do lado de fora do quarto. Ele me acordou e falou que eu tinha esquecido de desligar as luzes. Então eu falei para ele. Eu desliguei. Você estava lá e viu eu tirando elas da tomada. Ele sentou na cama e me olhou com uma cara confusa. Ele levantou e foi na ponta dos pés, até o lado de fora do quarto, e desceu a escada, e não achou ninguém mais na casa. Então ele voltou, estava com um rosto pálido, e não falava uma palavra. Eu perguntei o que era, e ele simplesmente falou para eu voltar a dormir. No final de semana depois disso, o nosso filho foi para casa dos avós dele. Na primeira noite sem ele, quando nós estávamos nos arrumando para dormir, nós ouvimos o som de um bebê chorando. Como nosso filho não estava em casa, simplesmente ignoramos. Só que o choro começou a ficar cada vez mais alto. Nós ficamos preocupados, e fomos até o jardim de casa, pensando que alguém poderia estar precisando de ajuda. Só que lá fora nós não ouvíamos nada. Quando entramos de novo, ouvimos o choro. Nós entramos e saímos da casa mais algumas vezes, e era sempre a mesma coisa. Do lado de fora, nada. Do lado de dentro, o som de um bebê chorando. Então o meu marido parou no pé da escada, e viu que o choro estava vindo do andar de cima. Para ser exata,
de um quartinho que nós usávamos para guardar tranqueiras. Não preciso nem dizer que isso me deixou completamente apavorada. Eu acabei convencendo ele a mudar o nosso quarto e o quarto do nosso filho para o andar de baixo da casa. Só que depois disso as coisas realmente começaram a acontecer. Algumas coisas sumiam e só reapareciam depois de alguns dias. Não era incomum eu trancar a porta do quarto de empregada, passava um tempo quando ia ver, elas estavam abertas. Eu odiava ter que subir as escadas para fazer alguma coisa lá em cima, ainda mais sozinha. Eu sempre sentia que o meu coração estava sendo apertado. Isso sem falar na garagem. Parecia que tinha algo sempre me espreitando lá dentro, pronto para atacar. Por algum motivo, o único cômodo em que eu me sentia bem e segura era o banheiro. Eu odiava ficar naquela casa sozinha. Mas não importava muito para eles se eu estava sozinha ou não. Nada nunca nos machucou, mas tomamos muitos sustos, que parecia que o nosso coração ia parar de bater. Mais tarde, eu descobri que a casa já tinha tido muitos inquilinos, mas nenhum ficava muito tempo lá, nunca mais do que alguns meses. Nós fomos os primeiros em muitos anos a ficar mais de um ano naquela casa. O dono da casa morava quase do lado, e a nossa casa estava na família dele há anos. Ele nunca falou nada sobre a história da casa. Ou ele não sabia ou não acreditava. Um amigo da família dele descobriu que nós estávamos na casa e contou para uma amiga minha que era para nós nos mudarmos o mais cedo possível, porque aquela casa não era um lugar seguro para se estar. Ele conhecia uma das famílias que tinham morado lá. Ele falou que temia pela nossa segurança, porque sabia de algumas manifestações violentas que já tinham acontecido lá dentro. Ele falou que era incrível que ainda estávamos lá depois de tanto tempo, que ainda não tínhamos saído por conta própria. A família que ele conhecia ficou lá somente um mês. Quando eles estavam lá, objetos pesados eram jogados contra eles, as portas se fechavam na cara deles, acordavam de manhã com alguns hematomas pelo corpo. Acordavam de noite com a cama chacoalhando violentamente, coisas assim. Depois de ouvir isso, eu falei para o meu marido: amor, e a gente vai embora. Nós nos mudamos na semana seguinte. Como a casa foi construída bem na frente de uma curva perigosa, será que os espíritos de vítimas de acidentes que ocorreram ali acabaram indo parar na casa? Todos nós, por aqui, achamos que sim. A cabana na floresta. Enquanto eu rolava na cama com a maior preguiça do mundo, eu notei que o meu amigo Lucas, que estava passando as férias comigo na fazenda dos meus pais, não estava no quarto. Enquanto eu começava a me sentar para sair da cama, um rosto apareceu na porta do meu quarto. E aí? O que você quer fazer hoje? O Lucas perguntou dizendo, e eu estou completamente entediado. Ao mesmo tempo em que eu olhava para ele, tentando ajustar os meus olhos para a claridade, eu falei: vamos dar umas voltas com o quadriciclo. Ele olhou para mim, com um sorriso que ia de orelha até orelha e falou: beleza. Enquanto colocávamos uma roupa pesada e quente, já que íamos para a floresta, e era o meio do inverno, a minha mãe entrou no quarto. Onde vocês estão indo, garotos? Nós vamos dar uma volta por aí. Bem, vocês precisam tomar café da manhã primeiro, ela insistiu. Nós devoramos o café da manhã, e fomos para a garagem onde estava o quadriciclo. Nós enchemos ele de gasolina, e nos mandamos para a floresta. O tempo estava bem frio, e a floresta tinha um leve nevoeiro. Enquanto nós dirigíamos pela trilha de terra, nós notamos que a floresta não tinha muita vida, como costumava ter. Era muito estranho, como se alguma coisa tivesse assustado a vida selvagem.
Enquanto eu levava a gente mais para dentro da floresta, a luz ia diminuindo, ela estava ficando mais escura, mesmo sendo de manhã ainda. Então, do nada, alguma coisa caiu na frente da gente, e eu apertei o freio o mais forte que eu pude, não pegando aquilo por alguns centímetros. Era um pedaço de um galho. Você está bem? O Lucas perguntou. Essa foi perto. Tá tudo bem comigo, mas você viu o tamanho daquele galho? E eu respondi. O Lucas deu uma risada, vendo que eu estava bem. Então nós seguimos caminho e continuamos a entrar cada vez mais na floresta. A trilha estava quase sumindo, e eu nunca tinha ido tão longe antes, não tinha ideia de onde a gente estava. Então, em determinado ponto, vimos uma cabana velha de 2 andares, que parecia estar lá há décadas. Tinha uma varanda na frente que tinha desabado, e a porta estava fechada com tábuas de madeira. Vamos lá, Fábio, vamos dar uma olhada nela. Sei lá, cara, isso nem parece uma cabana de verdade, parece mais um cupinzeiro. Que isso, cara, vamos lá, a cabana tá boa, vamos dar uma olhada. Meio que a contragosto eu concordei e fomos na direção dela. Nós entramos pela janela, e assim que eu pisei no chão fiquei surpreso com a firmeza dele. Apesar de parecer ter mais de 100 anos, e dar um estalo ou outro, a cabana era bem forte e sólida. O andar de baixo tinha 2 partes. Uma parecia ser a cozinha e a sala, e tinha as paredes cobertas de jornal velho. A lareira tinha desabado já fazia muito tempo, e os tijolos estavam cheios de limo. Nós fomos para o outro cômodo, e tinha uma escada em espiral nele, com a base cortada fora, só tinha sobrado a parte de cima. O que será que tem lá em cima? O Lucas perguntou com uma certa curiosidade. Sei lá. A minha curiosidade tinha sido atiçada. Vamos dar uma olhada. Eu servi de apoio, para o Lucas alcançar o que tinha sobrado da escada, e assim que ele subiu ele me puxou para que eu pudesse dar uma olhada lá em cima também. O andar de cima era todo um quarto só. O ar era muito pesado, e era difícil respirar. Tinha um velho colchão, que parecia que tinha sido deixado para trás, e um buraco escuro na parede, grande o suficiente para alguém do nosso tamanho conseguir rastejar por ele. De repente nós ouvimos o barulho de alguém andando no andar de baixo. O que foi isso? O Lucas perguntou. Eu acho que tem alguém aqui. Nós não nos movemos, imaginando que poderia estar à espreita, lá embaixo, em uma cabana abandonada no meio de uma floresta. Então nós dois olhamos para o buraco na parede, e sem uma palavra nós apontamos para ele. O Lucas entrou primeiro, e depois eu. Lá dentro era uma espécie de um quarto menor, era bem pequeno e estreito. Estava difícil de respirar lá dentro, o ar estava úmido e estava bem abafado, o que não ajudava nada, com o terror que já estávamos enfrentando. Enquanto estávamos lá sentados, começamos a ouvir sons inexplicáveis. Primeiro ouvimos sussurros de várias pessoas no andar de baixo. Com o tempo a voz foi ficando cada vez mais alta, e mais aguda. O Lucas e eu começamos a entrar em pânico, imaginando se sairíamos da cabana com vida. Então começamos a ouvir os passos de novo, só que dessa vez eles estavam mais pesados, e pareciam vir do quarto grande do andar de cima. Nesse momento a casa inteira começou a tremer, como se estivesse em um terremoto. Nós começamos a gritar com o terror da possibilidade de alguma coisa entrar, onde estávamos e nos pegar. Mas então a casa foi parando de tremer, até ficar totalmente imóvel de novo. O silêncio voltou. A única coisa que ouvíamos eram os estalos que a casa soltava uma vez ou outra. Eu acho que foi embora, eu falei. Vamos sumir daqui. Então eu rastejei para fora do buraco primeiro. Eu me levantei e comecei a tirar a poeira da minha roupa.
Nossa, meu Deus! Vamos sair daqui, o Lucas gritou. Ele voou para fora do buraco. O que foi? Eu perguntei. Tem alguma coisa lá dentro. Eu vi, o Lucas respondeu. O meu corpo inteiro tremeu, e eu senti todos os pelos se arrepiarem, enquanto o terror tomou conta de mim mais uma vez. Nós dois pulamos para o andar de baixo, e assim que levantamos da queda, ouvimos uma batida forte lá em cima. Quem tá aí? Eu gritei. Só ouvimos o silêncio. Então uma figura sombria apareceu no topo da escada. Era uma coisa grotesca que parecia ter deformidades pelo corpo inteiro. Depois de uns 2 segundos, o Lucas e eu corremos para a janela, e saímos o mais rápido possível da cabana. Nós montamos no quadriciclo e disparamos. Eu dei uma olhada para a velha cabana, e vi uma figura escura, na janela do 2º andar. Pelo momento que eu olhei para aquela coisa, eu notei algo de estranho na expressão dela. Parecia triste e solitária. Mas eu não pensei muito sobre isso até chegar na fazenda. O que aconteceu com vocês? A minha mãe perguntou em choque, quando viu a poeira na nossa roupa. Nós então falamos da velha cabana, que tínhamos entrado para ver o que tinha dentro, mas decidimos não contar nada do que poderia ser considerado atividade paranormal, porque talvez ela pudesse não entender. Até hoje o Lucas e eu falamos sobre o que aconteceu naquela manhã de sábado. Ele me falou que quando estava sozinho no buraco, ele sentiu o que parecia ser uma mão humana pegar na perna dele. Eu cheguei à conclusão de que ainda existem coisas nessa terra deixada para descobrirmos e entendermos. E o mais importante, agora eu acredito que o paranormal existe, para o bem e para o mal. Eu ainda estou desconcertado com o que aconteceu com o Lucas, e comigo naquele dia, e jamais esqueceremos aquela experiência. A casa de Dona Geralda. Algumas casas, pela sua própria aparência, carregam o estigma de serem assombradas. Outras, pode-se dizer, que acabam contando com alguma intervenção do além, para definitivamente adquirirem o status de assombradas. Tudo indica que esse foi o caso da antiga casa do Sr. Tunico, e de Dona Geralda, construída ainda na década de 20, na parte mais antiga da Vila Jaguará. A casa do número 96, daquela antiga Rua 9, era conhecida como a casa da Dona Geralda, que ficava num terreno irregular, com grandes pedras, com cerca de 20 metros de frente, por 40 metros de fundos. A casa foi construída à direita, e ao centro do terreno. Com telhado de 2 águas, quarto principal com janela de frente para a rua, ao lado da sala de visitas, que tinha acesso por uma pequena varanda. O corredor de acesso principal dava para um quarto aos fundos, um banheiro principal no meio do corredor, e ao fundo à esquerda, uma ampla cozinha com fogão a lenha. Piso de cimento queimado tipo vermelhão, com portas para a lavanderia, onde ficava mais um pequeno banheiro externo, poço de água à manivela, barracão do tanque, e uma pequena despensa. Apesar de muito simples, era um padrão arquitetônico clássico na época, para casas das vilas de imigrantes europeus. Com exceção de uma pequena horta, e algumas árvores frutíferas no quintal dos fundos, havia um campinho de futebol, possivelmente o mais antigo da vila, onde os filhos de Dona Geralda e os meninos da Rua 9 jogavam futebol e taco. Quem passava de frente da casa de Dona Geralda, facilmente visualizava a pintura feita com cal e corante amarelo, coloração típica das casas de periferia, dos operários na primeira metade do século XX. A casa foi construída, com um recuo de aproximadamente 5 metros da rua, na parte mais alta do terreno, o que facilitava em muito sua visualização. Em 1967, ainda na meia-idade, veio a falecer de causas naturais o Sr. Tunico, e como os filhos já eram casados, Dona Geralda se recusou a deixar a casa, preferindo ficar morando nela sozinha. No dia a dia,
Os vizinhos relatam que era muito difícil ver Dona Geralda do lado de fora da casa, permanecendo isolada a maior parte do tempo, na cozinha e na parte de trás da casa. Às vezes ela era vista na varanda com uma caneca de café, e um cachimbo com qual pitava fumo de corda. Os poucos visitantes relatam que ela sempre mantinha uma vela acesa sobre um pires, ao lado de um copo com água, logo acima da pia da cozinha, onde podia-se observar a imagem de um santo, instalada na parede, por um suporte de madeira. Além da aparência envelhecida, a casa de Dona Geralda ainda possuía outra característica que chamava a atenção. Todas as portas eram de estilo almofadado, pintado na cor verde abacate, com tinta à base de óleo, e já bastante desgastadas pelo tempo. Curiosamente, todas as portas abriam da direita para a esquerda para dentro, inclusive as portas internas. Dona Geralda não viveu muito tempo na solidão de sua casa, em tese, isso porque veio a falecer cerca de 1 ano e meio após a partida do Sr. Tunico. Os filhos herdeiros resolveram alugá-la mobiliada mesmo, retirando da casa apenas os objetos pessoais dos pais, como forma de recordação. Para promover a locação do imóvel, entregaram a tarefa a um antigo guarda-livros da região, que também mantinha uma imobiliária em seu escritório. Pois bem, já com a placa de aluga-se, o que se observou nos meses que se seguiram, é que poucas pessoas se interessavam pela casa, e apesar da demanda na região, e do aluguel relativamente barato, poucas retornavam à imobiliária após visitar a casa. Foi mais ou menos nessa época que começaram a surgir os relatos de que a casa era assombrada. Pois quando era visitada por interessados, alguns diziam que havia gente andando pela casa, encontravam a vela acesa em cima da pia, e um aroma de café, como se alguém tivesse acabado de passá-lo, e cheiro de fumo de corda. Após quase 1 ano sem ocupação, um jovem casal se interessou pelo imóvel, e pediu ao guarda-livros para visitar a casa, para conhecê-la melhor internamente, para efetivarem a locação. Naquele dia, como o guarda-livros estava muito ocupado, entregou as chaves da casa ao jovem casal, para que eles pudessem abri-la, e examinar os cômodos por dentro. O casal ficou certo tempo dentro da casa, e na sequência foram devolver as chaves na imobiliária, tomados por certo sentimento de frustração. Questionados pelo guarda-livros sobre o que acharam da casa, não hesitaram em dizer que, apesar dela ser muito antiga, gostaram das acomodações, e que as condições de locação estavam bem dentro daquilo que eles desejavam, mas infelizmente não poderiam esperar a proprietária se mudar, porque necessitavam se transferir rápido para a região, por questões profissionais, e salientaram que ficaram bastante decepcionados quando a proprietária disse que gostava muito daquela casa, e que não iria embora logo. Foi então que o guarda-livros indagou: "Mas que proprietária? A casa já está desocupada há meses." O homem do casal então respondeu: "Não é possível, deve haver algum engano. Na casa que fomos visitar, estava uma senhora que nos disse que mora lá desde 1928 com sua família, e que não gostaria de sair da casa para morar noutro lugar." Com um ar de espanto, o guarda-livros perguntou: "Mas quem é essa senhora? E o que ela estava fazendo lá?" Ora, a proprietária da casa, Dona Geralda, ela nos recebeu muito bem, e nos mostrou todos os cômodos da casa e foi muito simpática, até nos ofereceu um café, mas dissemos que tínhamos que voltar logo e não poderíamos esperar. Então, em tom um pouco sério, o guarda-livros assim disse: "Isso só pode ser uma brincadeira, eu sou um homem sério e muito ocupado. Se vocês não gostaram da casa, tudo bem, mas não precisam inventar este tipo de desculpas. Outra, a casa está desocupada de pessoas, e Dona Geralda já faleceu há mais de 1 ano. Como vocês podem vir aqui e inventar uma história dessa?" O casal pediu desculpas, mas disse que iriam procurar outra casa que estivesse desocupada, e foram embora. Não sabemos se o guarda-livros foi à casa verificar o que estava de fato acontecendo,
ou quem realmente recebeu o jovem casal naquela tarde. Entretanto, sabe-se que a casa jamais foi alugada, e ninguém voltou a morar lá. Algum tempo depois, os filhos de Dona Geralda resolveram vender a casa, que foi demolida, e hoje no seu lugar, funciona um entreposto de carga de uma transportadora.